Você já apanhou muito na escolha de bons profissionais? Você fica na dúvida: o que é um bom profissional? Como escolher um bom profissional? Isso vale para médicos, isso vale para psicólogos, terapeutas, isso também vale para escolas. Às vezes estamos em busca de escola para o nosso filho e que critérios usar, né? Qual é a régua medidora que me diz se um profissional é bom ou não? Eu não tenho muito como saber antes de testar, antes de ir na consulta, antes de pagar para ver. Só que às vezes esse pagar para ver acaba nos custando caro, porque muitas vezes a gente não vai conseguir ter uma noção exata se aquilo vai ser bom ou não para nós antes que a gente experimente aquilo por um tempo. Então, por exemplo, eu matriculo meu filho numa escola em que me pareceu ser boa e depois de alguns meses de convívio, lá no meio do ano, eu descubro que a escola não era aquilo que eu estava pensando e aí já foi. Aí você já perdeu aquele ano que você vai ter que amargá-lo até o final, né, para que seu filho não se prejudique. E assim, coisas que não aparecem, não saltam aos nossos olhos num primeiro momento, numa primeira consulta, numa primeira visita, numa primeira conversa. O que eu vou compartilhar hoje com vocês é algo que eu aprendi e que eu estou me tornando cada vez mais habilidosa com isso. É óbvio que nem tudo a gente consegue pegar num primeiro momento, mas o que a gente puder compartilhar e no que isso puder te ajudar, já está valendo. Normalmente, quando a gente busca profissionais como médicos, terapeutas, psicólogos, a gente não chega numa consulta pedindo para olhar o currículo da pessoa, ou perguntando em que escola ela se formou, ou quantos anos de experiência ela tem. Mas o que a gente olha normalmente para avaliar se o médico foi bom ou não? O acolhimento, a atenção que ele deu para a gente, né? Então, ele explicou, ele te olhou no olho, ou ele te tratou como um número, como mais um na agenda. Então, a gente normalmente se apega àquela coisa do clima gostosinho. Mas isso não necessariamente diz que o profissional é bom. É óbvio que o profissional que não te dá a devida atenção, ele não vai ser bom mesmo. Mas tem muitos profissionais que vão te dar a devida atenção, mas isso não é o suficiente para que eles sejam bons. É preciso algo além disso. Então, veja, pode haver profissionais que vão te dar muita atenção, ai, vem conhecer a escola e vão te receber muito bem, e vão te mostrar, e você vai se encantar com a estrutura, com a fala, com a apresentação. Você vai no médico, ele vai te acolher, ele vai ficar meia hora conversando com você, mas isso não significa que você vai ter assertividade, que vai ter resolutividade no seu problema, que aquele profissional é bom e atende aquilo que você está procurando. Agora, o contrário é quando aquela pessoa que não te olha no olho, aquela pessoa que não te dá atenção, qual é a chance dela ser um bom profissional? Porque o bom profissional já começa na acolhida, na apresentação, né? Então, se a pessoa já não te deu atenção naquele momento, é muito provável que você nem queira continuar a ser tratado ou que você nem volte numa consulta, não é verdade? Bom, mas vamos lá, vamos deixar o currículo de lado, vamos deixar essa coisa da atenção que todo mundo gosta de ser bem tratado, de ser bem recebido de lado, e vamos olhar para o que realmente importa quando a gente está escolhendo profissionais hoje. Na semana passada, o vídeo da semana passada, eu contei um pouquinho dessa minha trajetória e que eu busquei tantos psicólogos na minha vida e que nenhum deles conseguiu me ajudar com a assertividade que eu precisava. Eu tive que bater em muitas portas e ficar muitos anos em tratamento porque ninguém chegava no ponto que eu precisava. Então, primeira coisa, a gente tem que saber o que a gente está buscando através do autoconhecimento. Aqui eu não vou falar o que é certo e o que é errado, porque cada um de nós está buscando uma coisa. Então, quando eu te pergunto o que é uma boa escola, na sua opinião, de repente você vai usar critérios de espaço, de preço, de distância, de se tem bilíngue, se não tem, os seus critérios talvez sejam diferentes. Mas o que eu vou te passar aqui é para além de tudo isso, né? O que a gente realmente precisa olhar na busca de profissionais são os princípios e os valores. Então, óbvio, você não vai pedir o currículo dos profissionais, mas você minimamente precisa ler a missão, a visão e os valores, ou dessa instituição, ou desse profissional. Você precisa minimamente conhecer se os princípios e valores dessa pessoa condizem, conversam com seus princípios e valores.
Cada um de nós tem o seu conjunto daquilo que ele valoriza, daquilo que é importante. Não tem certo ou errado. Mas na procura de um profissional, eu preciso ter alguém que fale a minha língua. E eu dei esse exemplo semana passada. Eu precisava de alguém na minha terapia que pudesse falar de religião comigo, porque eu estava com o meu relacionamento com Deus ferido. E era esse tema que eu precisava conversar na terapia. Então, se eu buscasse uma terapeuta, uma psicóloga do mundo, que fosse ateia, por exemplo, que não tivesse religião, que para ela, na cabeça dela, isso é uma bobagem, porque ela é moderna, porque ela... Como que ela ia poder me ajudar? Eu tive essa experiência, gente, com 8 anos de casada, mais ou menos, meu casamento em crise. Eu estava na terapia e estava num grupo de jovens, estava num grupo da igreja, né? Estava frequentando, bebia da igreja, da fonte da igreja, mas também ia na terapia. E o dia que chegou uma hora que eu tinha que escolher se eu ficava na terapia ou se eu ficava no grupo da igreja, porque Lé não estava batendo com Cré, o que um falava para mim não condizia com o que o outro falava para mim. Passo que a minha psicóloga falava assim, não, você tem que ser feliz, se esse casamento não está mais te fazendo feliz, então, olha, ela segurou na minha mão e falou, eu vou te ajudar a passar por esse divórcio. Naquele dia, naquele momento, eu falei assim, não, ela não entendeu nada. Não é só porque eu estou aqui reclamando, esbravejando do meu marido, significa que eu apoio o divórcio. Não, não, você não está entendendo, não é isso que eu quero para mim. E daquele dia em diante eu não voltei mais nela. Porque só naquele dia eu entendi que os nossos valores, os nossos princípios não estavam conversando. Né? De um lado a igreja fala, não, olha, tome a sua cruz, resolva seus problemas, vá até o fim, o casamento é para a vida. A outra fala assim, não, se não está te fazendo bem, então vamos trocar. Então veja, eu passei por isso. E hoje, como terapeuta atendendo as pessoas, eu trouxe aqui 3 outros casos para compartilhar com vocês. Gente, são coisas que eu ouvi, são vida real, são histórias reais que eu estou trazendo para vocês e vocês tirem suas próprias conclusões. Então, eu vou trazer um exemplo de cada, um de médico, um de escola e um de psicólogo. Uma mãe, muito católica, veio me contar que quando a filha dela tinha mais ou menos 14 anos, ela percebeu comportamentos inadequados na filha. Como, por exemplo, ela começou a mudar a forma dela se vestir, ela começou a querer se vestir como menino, ela começou a andar com umas pessoas estranhas, uns amigos que não eram boa companhia para ela, isso na visão da mãe. A mãe muito preocupada com os comportamentos que a filha vinha desenvolvendo, com as falas que ela estava trazendo, se afastando cada vez mais da igreja. A mãe levou ela no psicólogo, né, como um preciso de ajuda. Levou ela no psicólogo, e essa psicóloga, depois de alguns meses tratando essa filha, o resultado que ela trouxe para essa família foi: a filha chegou, se assumiu como homossexual, se rebelou contra tudo e todos da família, ou seja, o que aquela mãe estava esperando daquele psicólogo naquele momento não foi correspondido. E aqui, veja, não estou falando quem está certo, quem está errado. Né? Aquele psicólogo pode ter orientado de acordo com a mentalidade dele, com os princípios, com os valores, né, daquilo que ele acredita. Só que não era isso que a pessoa estava procurando, não era isso que aquela mãe desesperada estava querendo. Ela estava querendo ajuda para o sentido contrário. Então, gente, o tiro saiu pela culatra, ela ficou muito frustrada, ela veio contar para mim, depois de muito tempo, que ela não botava mais fé em psicólogo, que ela começou a odiar psicólogos, que ela não queria mais saber. E é triste isso, né, gente? É triste quando, de novo, a confiança se quebra, aquela expectativa, você não bota mais fé em certos tipos de profissionais por causa das experiências negativas que você teve. Mas, como todos os profissionais da vida, existem os bons e os não tão bons, e existem aqueles que simplesmente podem até ser bons, mas não conversam com os teus princípios, nem com os teus valores, e não podem te oferecer aquilo que você está buscando. Segundo exemplo aqui. Uma senhora viúva, muitos anos já viúva, nunca mais se relacionou com ninguém, e isso implicou que ela nunca mais teve relacionamentos sexuais. E uma vez numa consulta, agora é um médico, ginecologista, uma mulher ginecologista, atendendo ela, teve muita dificuldade de fazer os seus exames ginecológicos, né? E a dica que a médica deu para ela, a orientação que essa médica deu para ela, é que ela se masturbasse.
porque o músculo precisava se exercitar. Então veja, de novo, princípios e valores que não condizem. Uma pessoa que é cristã, que é católica, não tem esse tipo de prática. Não deveria, pelo menos, ter. E quando você tem um profissional te orientando para algo diferente daquilo que você acredita, que é aquilo que você escolheu para a tua vida, vai gerar um conflito aí. Terceiro exemplo. A mãe coloca o seu filho numa escola que ela acredita que é católica, porque tem um nome católico, porque carrega o nome católico. No decorrer do ano, ela percebe que os livros que estavam sendo usados, os livros, não as apostilas, mas os livros de leitura, esses que chamam de paradidáticos, estavam trazendo conteúdos inapropriados. Ah, mas é a escolha de grandes universidades. Mas conteúdo totalmente inapropriado. A mãe foi reclamar, enfim. Gente, o que está sendo transmitido em sala de aula, o colégio ele pode ser católico, mas quem escolhe o livro, quem está lá dentro da sala com seu filho, com a portinha fechada, dando aula e passando o que quiser para aquele jovem, esse a gente precisa conhecer. Né? A escola, às vezes, ela se diz católica, mas ela não se posiciona com seus alunos. Ela acaba aceitando, obviamente, qualquer pessoa pode se matricular lá dentro, desde que ela saiba que está se matriculando em um colégio católico, mas ela não se posiciona, ela não defende, ela não toma partido. Gente, nós vivemos hoje num mundo polarizado, infelizmente ou felizmente, eu não sei, né? A gente está numa polarização imensa, né? É 880, é esquerda, direita, é alto e baixo, a gente não tem mais aquela coisa de meio termo. O mundo está cada vez mais exigindo que a gente se posicione e que a gente defenda aquilo que a gente realmente acredita. E eu, gente, por muito tempo, tinha vergonha de defender aquilo que eu acreditava. Eu trabalhava na prefeitura, por exemplo, e muitas vezes eu ficava calada diante de tantas pessoas falando coisas que contrariavam diretamente os meus princípios e os meus valores, mas eu tinha medo, eu tinha vergonha de me manifestar, eu tinha medo de levantar e falar assim, olha, mas eu sou contra isso. Então, a gente está se deixando levar. É triste. Hoje eu atendo pessoas que, principalmente os jovens, né, assim, tem vergonha de falar naquilo que eles acreditam, tem vergonha de falar que vão para a igreja, que rezam um terço. Então, gente, o tempo do muro já acabou. A gente precisa se posicionar e a gente precisa buscar por profissionais que estão bem posicionados com relação àquilo que eles acreditam e defendem. Aquele que diz para você, eu trato todos e eu trato tudo, eu sou um sabonete e eu vou conduzindo conforme o que cada um quer e precisa, esse tem uma conduta duvidosa. Esse talvez nem ele saiba ao certo o que ele está buscando ou o que ele acredita. E se ele não sabe o que ele busca e o que ele acredita, como ele vai te ajudar a descobrir o seu caminho, o seu propósito? Como ele vai te ajudar no seu processo de autoconhecimento? Então, gente, princípios e valores. Procurem olhar o que está por trás daquela primeira apresentação, né? A missão, a escolha, quem são esses profissionais, como eles se posicionam, né? Tudo isso vai te ajudar a fazer escolhas cada vez mais assertivas. Gostou do conteúdo? Deixa aqui seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, toda semana tem um vídeo novo para você. E se você puder me ajudar a fazer com que esse canal volte a crescer, gente, eu agradeço desde já. Se você puder compartilhar nos seus grupos. Eu sempre falo, eu não sei para quem mandar, põe um grupo, porque através dessa sua atitude, desse seu gesto, pode chegar nas mãos de quem precisa ouvir isso. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.